Você tem coragem de ser vulnerável? De olhar para suas sombras, para os seus tabus, seus preconceitos, enfrentar os seus maiores medos para se expressar todo o seu potencial de acordo com a sua verdadeira essência? Você se aceita por inteiro, exatamente assim como você é? Esse é o convite que a Lua Crescente em Escorpião está nos trazendo hoje, dia 12, a partir do meio-dia e 19, como um próximo passo naquele processo que a gente iniciou lá na semana passada, com o início da alunação leonina. Então, se você busca cura emocional para viver com propósito, fica aqui nesse vídeo, porque esse é um assunto muito importante. O tema dessa semana é muito importante nessa nossa jornada e é exatamente o que nós vamos trabalhar na meditação astrológica de hoje. Sou a Priscila Benítez, professora de Yoga e Meditação, astróloga, terapeuta, musicista, e toda semana eu venho aqui com esse bate-papo sobre as energias da semana, com o Oráculo dos Deuses, uma meditação, e a proposta desse nosso bate-papo é justamente entender como transformar todas essas informações de autoconhecimento, da filosofia do yoga e da astrologia, que são muitas vezes um tanto abstratas e teóricas, em ações práticas. Por quê? Uma coisa que eu não só acredito por estudar sobre comportamento humano, mas também por vivenciar isso na prática, é que a gente só se cura agindo. A gente tem toda uma programação que coloca a gente no automatismo, né? E esse automatismo, essa falta de presença nossa na vida é que criam toda sorte de problemas e mantém a gente em padrões repetitivos, negativos, que não deixam a gente chegar onde a gente quer, onde a gente deseja na vida. Então, nós precisamos mudar as nossas ações, pegar esses conhecimentos todos e transformar em ações práticas que vão reprogramar nossa mente, criar novas sinapses, novas conexões neurais, para que a gente consiga então criar, né, uma nova mentalidade e um novo modo de viver, que é o que vai possibilitar a gente ter resultados diferentes daquilo que a gente vem tendo até o momento. Dentro dessa visão, a gente está vivendo um período muito importante do ano, porque na semana passada nós iniciamos a alunação leonina, que é um convite à autoestima, à autoconfiança, ao poder pessoal, para que a gente possa expressar a nossa criatividade, a nossa essência, o nosso brilho solar. O sol é a nossa individualidade, é aquilo que é a nossa luz interior, é a nossa parcela mais espiritual, divina, que tem todos os nossos desejos mais genuínos. E Leão, que é regido pelo sol, é justamente esse arquétipo que nos possibilita, que nos ensina a ser toda essa expressão no máximo possível, né? A se expressar como a gente é. E isso é algo muito difícil para a maioria das pessoas, porque desde que a gente cresce, a gente é treinado para atender expectativas externas. É uma necessidade que a gente tem para poder se relacionar. A gente não pode sair aí fazendo tudo que a gente quer, mas a gente não pode deixar que essa necessidade de estar dentro de certos padrões para poder se relacionar de maneira harmoniosa com o mundo externo impeça a gente de ser quem a gente realmente é. Que é, na verdade, o grande propósito da nossa vida, vivenciar as experiências que estão destinadas a nós, porque são essas experiências que vão nos possibilitar a cura dos nossos karmas, dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais, toda essa bagagem que a gente traz para essa vida para ser ressignificada, que tem lições para nos ensinar. Como eu expliquei semana passada, toda alunação inicia no momento em que o Sol e a Lua se encontram em um determinado signo, isso acontece 12 vezes no ano, e ativa em nós uma possibilidade de trabalhar aquela energia, os atributos daquele signo com mais intensidade. Nós temos que trabalhar todos os signos, porque todos eles nos trazem atributos necessários para viver e para a gente sair do ponto que a gente está, elevar a nossa consciência, sair de algum ponto que a gente está e que a gente não está feliz, porque existem feridas ali, e alcançar um outro ponto onde a gente vai estar mais curado, mais consciente e mais capaz de realizar os nossos objetivos na vida. E na filosofia do yoga, a gente chama esse momento de sankalpa, que significa intenção ou construção mental, ou seja, um momento em que você escolhe uma intenção relacionada àquele tema, sobre o que você quer trabalhar em você, o que você precisa mudar para poder
melhorar o seu nível de consciência e de autodomínio, de presença naqueles assuntos. E aí, obviamente, você precisa depois partir para a ação, para poder transformar a sua mentalidade, porque, como eu já expliquei, é a ação que transforma a mentalidade. E isso é exatamente o que nós somos convidados a fazer no momento da lua crescente, que é um momento em que existe uma tensão 90 graus entre Sol e Lua. É um momento em que a gente recebe esse impulso de agir para poder nutrir aquela nossa intenção. E como o signo onde a Lua está recebendo essa atenção do Sol é Escorpião, o momento é para a gente olhar para as nossas águas fixas, levar a luz da consciência para essas nossas águas fixas, que são as águas de Escorpião, as nossas emoções que já estão ali mais enraizadas em nós, porque esse Escorpião fala disso, fala daquelas emoções que a gente já vivenciou e que a gente cristalizou ali dentro, que a gente aceitou certos sentimentos, sabe aqueles sentimentos que a gente tem nas experiências e aí que a gente toma aquilo como certo. Isso são as águas escorpianinas. E elas normalmente elas já se materializam, inclusive, através do signo de Touro, que é o signo que dá forma à matéria. Então, com uma lua crescente em Escorpião, a gente é convidado a olhar para essas sombras, para essas águas, as águas sujas que a gente guarda dentro da gente, né? Porque a gente tem águas limpas e sujas. As sujas são aquelas emoções de medo, todas essas emoções negativas que vão ali envenenando a gente e que vão criando desafios, doenças, dores, rigidez. Então a gente precisa olhar para isso e começar a agir na matéria mesmo, já que a gente está falando, né, desse eixo Touro-Escorpião. Tá? Sempre que a gente fala Escorpião, a gente está falando também de Touro, que é onde as coisas já estão cristalizadas. A gente precisa agir sobre isso que a gente já tem ali na nossa realidade, no sentido de transformar essas emoções, transmutar essas emoções para poder renascer. Esse Escorpião está relacionado a Fênix, que renasce das cinzas. Então, é você olhar para tudo que está na sua realidade nesse momento e que tem conexão com essas mágoas, esses rancores, essas dores e esses medos, esses tabus que você tem ainda dentro de você, para poder transformar isso. O que você pode fazer na prática, na sua vida prática, para você mudar isso? Às vezes, pode estar faltando uma conversa com alguém, pode estar faltando um posicionamento, pode estar faltando um desapego de alguma situação ou de alguma coisa, um desapego de um relacionamento, um desapego de um modo de vida, de um hábito, de um vício. Não importa o que seja, tudo que tiver relacionado aí, você tem que olhar para a sua vida já concreta, sua vida já materializada, para você ver o que você precisa desapegar ali, que vai possibilitar você iniciar essa transformação interna. Porque o signo de Escorpião nos pede isso, nos pede transformação. A gente tem que se investigar, olhar para dentro, perceber como a gente se sente em relação às coisas, o que a gente realmente tem ali, e especialmente aqueles sentimentos que a gente tem mais dificuldade de admitir, normalmente são esses os que estão relacionados a Escorpião. E aí, olhando para esses sentimentos, para essas sombras, e não é só os sentimentos que a gente tem em relação ao outro, não. Os sentimentos que a gente tem em relação a gente, principalmente. Até porque, normalmente, os sentimentos que a gente tem em relação ao outro falam muito mais do que a gente tem, da nossa própria autoimagem, das nossas expectativas, das nossas questões internas, do que sobre o outro. Então, você aprender a encontrar nas situações que você vive, nas relações e no contexto que você vive, o que aquilo desperta em você, olhar para isso com honestidade e ver o que é que você pode mudar na sua vida de maneira concreta para poder transmutar essas emoções. É isso que te pede uma lua crescente em Escorpião. E claro, sempre que a gente tem um convite desses do céu para fazer um movimento mais intenso, como é o caso desses movimentos escorpianinos, que demandam realmente muita coragem para a gente poder mexer naquelas coisas que a gente vai deixando para depois, procrastinando ali, porque não costuma ser agradável de se olhar, a gente tem também a ajuda de outros astros. Então, nessa semana, por exemplo, no dia 14, a gente já vai ter uma conjunção de Júpiter e Marte em Gêmeos e o ingresso do Mercúrio, que está retrógrado em Leão. Isso diz o que pra gente? Que a gente tem a possibilidade de abrir novos caminhos de conhecimento. O signo de Gêmeos fala da busca pelo conhecimento,
através das interações, através do próprio estudo mesmo, de uma maneira mais intelectual, mas também, especialmente das interações e da comunicação. E quando Marte chega ali e encontra Júpiter, é aquele que expande, né? Então está expandindo essas possibilidades de busca. E quando Marte chega ali, ele traz um impulso. Então, se você vinha procrastinando essas suas novas buscas, esses seus novos movimentos, essas suas novas experiências que vão possibilitar você ter novas perspectivas na sua vida a respeito de como você pode trabalhar essas mudanças que a energia de Escorpião está pedindo, você agora vai ter uma ajudinha, porque Marte é justamente essa força que leva a gente para ação. E o Mercúrio retrógrado em Leão vai possibilitar... Mercúrio retrógrado, na verdade, ele possibilita a gente a revisar os assuntos mentais, ele é o regente de Gêmeos, e ele, voltando ali para Leão, vai possibilitar a gente a revisar esses assuntos leoninos, que são o quê? A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, nossa criatividade, nosso poder pessoal, nossa capacidade de subir no palco da vida e se expressar. Se você quiser depois saber, inclusive, mais o que é exatamente essa energia leonina, o que ela pede pra gente, assiste o vídeo da semana passada, porque tem conexão direta com tudo isso que eu tô falando aqui hoje para vocês, né? É uma jornada que a gente vai vivendo ao longo do ano e que a astrologia vai explicando pra gente entender exatamente o que a gente precisa fazer para seguir esse nosso caminho, essa nossa jornada de uma maneira fluida, que traga pra gente bons resultados. Depois, no dia 16, a gente tem uma quadratura entre Marte e Saturno, que vai trazer pra gente a possibilidade da gente confrontar, né, novas perspectivas em relação às nossas ilusões. Porque você já reparou que muitas vezes toda aquela raiva que a gente guarda, aquelas frustrações, aquelas questões que a gente tem nas situações que a gente vive, estão relacionadas às ilusões que a gente cria sobre as coisas. A gente cria umas expectativas irreais, muitas vezes, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre as coisas da vida em geral. E essas ilusões, elas precisam ser quebradas, porque a gente está num momento já há um tempo, né, com Saturno retrógrado em Peixes, que é o arquétipo que fala dessas nossas ilusões, né? Então, a gente aprender, aproveitar esse momento de revisão para filtrar o que é sonho realmente e o que é ilusão, expectativa baseada nas nossas feridas, nas nossas carências. Muitas vezes a gente espera coisas da vida só porque a gente está carente. Às vezes aquilo nem é um sonho genuíno que vem do nosso coração. Então a gente está aqui numa alunação leonina com esse Saturno retrógrado em Peixes, falando justamente para a gente olhar. Eu olho aqui com esse Mercúrio, eu analiso quem sou eu realmente. Esse eu tá relacionado ao arquétipo de Leão, a sua luz solar, os seus talentos, os seus potenciais. Então, é olhar quem sou eu. E aí, a partir desse quem sou eu consigo responder o que desses sonhos são realmente sonhos genuínos, ligados a esse meu, né, que aí é o que a gente vai chamar de propósito, e o que é ilusão baseada em carência, em expectativa que eu tenho para atender, para preencher os buracos, os vazios que tem na minha alma por conta das minhas frustrações do passado, das minhas dores, dos meus karmas. Então, essa quadratura de Marte e Saturno vai ajudar a gente a fazer essa revisão de uma maneira mais assertiva, né? Olhar para todas as perspectivas possíveis, colocar os pés no chão. E depois, no dia 18, a gente tem mais dois eventos, que são a quadratura Mercúrio e Urano, que vai trazer a força de Urano, que é uma força de romper padrões, que está em Touro. Urano está em Touro já tem bastante tempo, convidando a gente a romper esses padrões cristalizados. E aí, esses padrões, eles vão estar relacionados ao quê? A essas questões também leoninas, porque é uma quadratura com Mercúrio que está em Leão, revisando essas questões nossas de autodesvalorização, de não merecimento. Então, quando eu rompo com esses padrões, aquilo que eu falei lá desse jogo, né, Escorpião, do eixo Escorpião e Touro, você vai rompendo esses padrões de comportamento negativos, isso vai te ajudando a alimentar ali essa nova mentalidade que você precisa criar ali com o Mercúrio em Leão, de
auto-amor, autoaceitação, autoconfiança, para você poder depois seguir a sua jornada de cura e de propósito, se expressando livremente. E, por fim, nós temos, ainda no dia 18, uma conjunção do Sol e do Mercúrio. Então, aqui, né, é literalmente para coroar, trazendo toda essa luz da consciência solar para Mercúrio, para nossa mente. Então, é você trazer a consciência, a luz solar é que o nosso sexto chakra, né, o chakra que está relacionado à nossa intuição, à nossa essência, a gente trazer todo esse poder da nossa intuição, da nossa essência solar, para a nossa mente mercuriana, que é essa mente aqui do quarto chakra, né, mais ar, que se relaciona, que se movimenta, que é mais racional, que toma decisões aqui a partir de uma análise. Então, é trazer esse poder intuitivo, o Sol vai trazer essa força. Então, é um momento em que a gente tem a possibilidade de receber esse combustível solar para a gente poder realizar aquilo que a gente realmente quer na nossa vida. Qual que é esse combustível solar? É a alegria. Mas não pode esquecer que para isso, a gente está falando aqui de uma semana de lua crescente em Escorpião. Então precisa agir, tomar as providências para renascer. E para algo novo nascer, algo precisa morrer. Então vamos tirar aqui o nosso oráculo de hoje para a gente receber a mensagem dos deuses e entender qual é essa força, né? Os deuses, eles representam aspectos da nossa própria psique, assim como os astros da astrologia. Então, a partir dessa leitura a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é que a gente precisa trabalhar internamente aqui, o que precisa renascer, o que precisa morrer em nós, para que a gente consiga ser essa expressão genuína da nossa essência, que é o que nos pede a alunação leonina. Então vai mentalizando agora, aí se conectando com a sua respiração, para que a gente possa abrir esse campo energético nesse momento. Os oráculos, eles são ferramentas para a gente ler o campo, né? Então, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas entram nesse campo e elas se conectam com essa mensagem, elas estão de alguma maneira relacionadas a essa mensagem que vai ser dita, a tudo que já veio sendo dito, na verdade, desde o começo do vídeo, né? Se você entrou aqui para assistir, é porque existe uma mensagem aqui para você. E o oráculo coroa isso, trazendo para a gente, através dos símbolos da mitologia, informações extras a respeito do que a gente precisa trabalhar em nós nessa semana, certo? Então, mentaliza aí a sua pergunta, o que é que você, né? Ela tem que ser nesse sentido, para fazer sentido aqui, se você quer usar essas informações de uma maneira prática, você pode perguntar nesse momento o que é que você precisa transmutar dentro de você. O que precisa limpar, o que precisa morrer, o que precisa renascer. Então toma mais uma inspiração, abre o seu coração para receber exatamente aquilo que você precisa receber nesse momento. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Bom, nosso Deus de hoje é Ganesha. Ganesha representa a nossa essência divina, a nossa luz solar. E acho que hoje, especificamente, né, Ganesha tem muitos ensinamentos pra gente, que a gente poderia tirar dessa imagem de Ganesha. Mas hoje, especificamente, eu sinto que é pra gente falar de Ganesha como o Senhor dos obstáculos. Porque esse é um dos principais significados dele. E normalmente as pessoas pensam em Ganesha como o removedor dos obstáculos. Mas ele também é aquele que coloca obstáculos na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes
a maneira de abrir os caminhos para nós, Ganesha é aquele que abre os caminhos, é justamente nos colocar obstáculos. Ele coloca obstáculos que impedem que a gente vá na direção incorreta, a direção contrária àquilo que pede a nossa alma, a nossa essência. Ganesha é a personificação da lei do karma e do dharma. O dharma é a lei que rege todas as coisas, tudo existe por um propósito e está sempre evoluindo para, no fim das contas, esse é o grande propósito, né? Evoluir até a gente se tornar uno com Deus. E aí, para isso, a gente vai vivenciando muitas experiências, a gente tem a necessidade de vivenciar muitas experiências. E a lei do karma é a lei que possibilita que a gente continue sempre nesse caminho, fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Então, Ganesha é a personificação dessa lei. É a nossa vibração. Então, todas as vezes que eu ajo, embora muitas vezes eu possa ter a intenção de realizar uma coisa de um jeito, o que vai determinar o resultado da minha ação não é essa intenção consciente, sim a minha vibração. E essa vibração é que vai determinar se eu vou sentir plenitude, felicidade, alegria e satisfação com os resultados das minhas ações ou não. E o que tem de mais lindo nisso, né, é que, na verdade, essa é a personificação da justiça divina. Porque a justiça divina não é aquilo que a gente julga correto ou não. Às vezes a gente olha, né, para as pessoas e pensa, isso não é justo, porque essa pessoa é boa e ela tem coisas ruins na vida dela, e aquela pessoa que é ruim tem resultados bons, e eu que faço tudo e não tenho, e o fulano tem. Mas a verdade é que Deus é imparcial, o universo é imparcial. Ele nos dá, através da lei, é que acontece essa regulação, é que acontece essa justiça. Então, se dentro do seu coração existe auto-julgamento, existe tristeza, existe dor, existe motivações, energias densas que precisam ser transmutadas, e essas energias estão servindo como motivação para suas ações, os resultados das suas ações vão ser proporcionais a essas motivações e não às ações especificamente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara aqui para vocês. O fim é você entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. É esse porquê que precisa ser limpo. Esse é o tema de hoje. É você olhar para essas coisas manifestas que você já tem na sua vida e que você não está satisfeito, que você quer transformar, e se perguntar por que eu estou tendo esses resultados. Qual foi a minha motivação ao agir para ter esses resultados? Ou não agir para ter esses resultados? E as coisas que eu estou fazendo agora para ter resultados diferentes? Quais são as minhas reais motivações para isso? São medo? Ganância, vingança, inveja, raiva, dor. Estou tentando fazer essas coisas para provar para alguém, eu estou tentando ter esse resultado para provar para alguém que eu sou capaz, ou eu estou tentando obter esse resultado porque isso é um desejo genuíno do meu coração vibra de alegria só na possibilidade de alcançar esse lugar, esse resultado. Essa é a grande questão dessa semana. É você limpar todas essas motivações que não são amor. Porque o amor é o quê? O amor é serviço. É um serviço que começa primeiro a mim mesmo, a me servir para que eu seja feliz e que transborda no serviço para o outro. Quando não tem como, inclusive, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que servir é fazer pelo outro primeiro. Não, se você não se serve, a sua real motivação para servir o outro sempre vai ter atrelada a ela uma expectativa de reconhecimento. Então,
Essa é uma semana, e isso é muito importante entender, porque a gente está falando de uma alunação leonina, que é justamente essa ideia de você primeiro. Esse é o arquétipo de leão, é você se colocar em primeiro lugar, as suas necessidades, as suas prioridades, se colocar como prioridade, né? Para você satisfazer os anseios da sua alma. E aí, a partir do momento em que você se coloca em primeiro plano nas suas necessidades, para atender os reais desejos do seu coração, você transborda alegria. E é a alegria que cura. Uma pessoa triste, chata, que não está satisfeita consigo mesma, ela jamais vai conseguir fazer qualquer transformação na vida de alguém. Porque mesmo que ela faça tudo pelo outro, ela vai estar sempre esperando alguma coisa em troca. Então, essa meditação de hoje é sobre isso. O que é que você precisa transmutar aí nas suas motivações? Quais são as suas motivações? Vamos cantar então para Ganesha, ativando essa força em nós, para que a gente consiga levar a luz solar para as nossas emoções e poder entender o que é que a gente precisa transmutar essa semana. Quais são as motivações que precisam ser reajustadas para que a gente possa começar a ter essa alegria de viver e transbordar essa alegria para o mundo, que é disso que o mundo precisa. Precisa de pessoas felizes. Pessoas felizes não matam ninguém, não fazem violência contra ninguém, não estragam a vida dos outros, não incomodam ninguém. Pessoas realmente felizes se alegram com a felicidade do outro e ajudam o outro a ser feliz também. Então toma uma inspiração profunda e canta comigo. Ganapataye Namaha, Ganapataye Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha, Jai Ganesha.
inspiração profunda. Mentaliza mais uma vez a sua intenção para essa semana. Se perguntando o que é que você precisa transmutar aí na sua vibração. Porque ela é o que determina os seus resultados. Quais são as suas reais motivações? Então coloque nas suas intenções para você ter clareza sobre isso e conseguir usar todo o potencial, todo o poder que os astros estão emanando aí dentro de você mesmo. Não vem lá de fora não, os astros estão vibrando aí dentro de você. Você consiga acessar todo esse poder para poder se transformar, encontrar cada vez mais, se encontrar cada vez mais com a sua essência divina. Então, traz as mãos em frente ao peito, faz seus agradecimentos por todos os obstáculos que Ganesha aí dentro de você vem colocando para poder te realinhar na sua rota. E vamos juntos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Bom dia para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos. Voltem aqui na semana que vem, assistam o vídeo da semana passada para entender melhor sobre a alunação, porque no vídeo da semana passada eu expliquei a energia de toda essa semana. E eu tô olhando aqui agora, eu com essa meia que super combina com essa calça, só que não. E eu só fui reparar isso agora no final do vídeo, né? Moda com certeza não vai ser o forte desse vídeo de hoje. Ai, gente. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Consegui terminar em tempo do barulho recomeçar, porque eu tive que ir lá pedir pra ele dar uma pausinha pra eu poder terminar de gravar o vídeo. Deu certo. Deu tempo da gente fazer a nossa meditação sem britadeira. Então é isso. Grande beijo. E se você quiser se inscrever na Escola do Dharma para vir praticar yoga, meditação, estudar filosofia do yoga, o que mais? Fazer as jornadas de cura. Se você está buscando expandir essa sua jornada de propósito, de cura, vem para a Escola do Dharma, me chama lá no Instagram, @pri.benites. Me segue lá no Instagram, inclusive, que eu te explico melhor como é que é. Tem o link aqui da escola também, se você quiser já entrar direto e se inscrever. A gente tem aula ao vivo toda segunda e quarta às 8 da manhã, mas as aulas ficam gravadas para quem não pode assistir nesse horário. E tem mais um monte de coisas lá. Tem vídeo aí explicando sobre a Escola do Dharma. Vou fazer vídeos novos também para trazer algumas questões aqui que as pessoas às vezes têm dúvidas. É isso. Um grande beijo, boa semana para vocês.